um pouquinho com vocês sobre comunicação, cooperativismo e juventude. Primeiramente, né, eu quero agradecer ao pessoal da Intercooperação de ter me convidado para participar desse projeto de educação cooperativista, né? Então, principalmente nas pessoas, né, do Dr. Paulo, né, o professor Paulo, Dr. Sérgio, professor Sérgio, Dr. Vitor, professor Vitor, né? E a Débora, né, também, que fez toda a intermediação. Então, muito obrigada, pessoal. Bom, então, primeiro, antes de começar, eu vou explicar quem sou eu, né? Quem é essa pessoa que está falando com vocês. Então, meu nome é Carolina Mussolini, eu trabalho na comunicação de uma cooperativa de crédito no interior de São Paulo e interior do Paraná. Tenho formação em jornalismo, especialização em marketing, especialização em cooperativismo de crédito e também mestrado em letras. Fui professora universitária por um tempo também, né? Só que hoje eu sou muito conhecida nas redes sociais pelo trabalho de blogueira, né? Desse trabalho de difundir o cooperativismo que eu faço nas redes sociais de uma forma um pouquinho mais leve. Então, por isso que eu trouxe esse assunto pra gente conversar aqui um pouquinho sobre comunicação, cooperativismo e juventude. Então, muita gente me pergunta, né? Fala, Carol, por que é tão difícil trazer o jovem pro cooperativismo, né? Então, a gente vai debater um pouquinho hoje sobre esse assunto, né? Vamos lá, então? Então, antes eu vou contar um pouquinho da minha trajetória no cooperativismo. Faz 4 anos e meio, mais ou menos, que eu entrei para trabalhar no cooperativismo, né? E aí tracei uma carreira aqui de divulgação no cooperativismo. Então, algumas coisas que eu já conquistei. Eu fui embaixadora COP do 14º CBC, do Congresso Brasileiro de Cooperativismo da OCB. Também fui participante do Somos Líderes, né? Aqui, ó. Eu aqui, ó, do Somos Líderes, foi o primeiro projeto da OCB de desenvolvimento de lideranças cooperativas no Brasil, né? E agora, recentemente, eu fui uma das 12 pessoas do mundo premiadas para participar do iCup, né? O iCup da Volco, do Congresso Mundial de Cooperativismo. Então, ano que vem eu vou participar desse congresso lá na Escócia, né? Para difundir um pouquinho mais o cooperativismo. Então, vamos falar agora, então, de conteúdo. Então, uma pergunta que sempre me falam, assim, quem que é o grande concorrente do cooperativismo, né? Então, será que para o cooperativismo de crédito são os bancos, para o cooperativismo habitacional as construtoras, né? Não, gente. O grande concorrente do cooperativismo é esse aqui, ó. O desconhecimento. As pessoas não conhecem o cooperativismo. Então, eu passei a falar do cooperativismo nas redes sociais justamente por isso, porque eu percebi que as pessoas não conheciam. E aí, quando eu fui me especializar um pouquinho mais nesse assunto, no cooperativismo, numa aula da pós-graduação, o professor falou assim, fez essa pergunta e essa resposta dele me intrigou demais. E aí eu falei, não, gente, eu vou começar a falar disso nas minhas redes sociais, porque falar só com as pessoas no nosso dia a dia, na nossa roda de conversa, não dava, eu precisava trabalhar em escala, né? Então eu comecei a falar sobre o cooperativismo nas redes sociais para que mais pessoas se mobilizassem. Porque se é um sistema tão incrível, só falta as pessoas conhecerem, né? Então, guarda essa informação aí, que o grande concorrente do cooperativismo é o desconhecimento. Aí vem essa dúvida, né? Se as pessoas não conhecem, a gente precisa pensar como a gente está comunicando o cooperativismo hoje. Será que a gente está fazendo da maneira certa? Será que a gente está se comunicando da maneira certa? Agora com a pandemia, a gente viu que tudo muda muito rápido, né? Então surgiu uma rede social nova, as pessoas passaram a se comunicar de uma forma diferente. Então o que antes, né, se falava tanto na televisão para se fazer vídeos na horizontal, hoje tudo é na vertical, que a gente pode ver muito mais rápido, os formatos mudaram, né? Então a gente precisa pensar, quanto cooperativista, de que forma que a gente está se comunicando? Será que a gente está atingindo todos os públicos? Será que a gente está atingindo o público que a gente talvez precisa atingir? Então, pensando quanto cooperativa, a gente precisa pensar na sucessão. Será que a gente está trazendo o jovem, a mulher para dentro da cooperativa, né? Então até trouxe essa brincadeira aí do De Volta para o Futuro. Será que a gente está falando da forma certa? Então fica a reflexão para a gente conversar mais para frente. E aí, essa grande pegada que rolou agora, o cringe. Será que o cooperativismo é cringe? Pô, gente, o cringe é que vem aquela brincadeira que ele é brega e tal. Gente, o cooperativismo é muito moderno, ele não tem nada de cringe. Vamos parar para pensar. Em 1844, quando os pioneiros de Rochdale se reuniram lá na Inglaterra, eles se reuniram por quê? Porque eles não conseguiam comprar os produtos, então eles foram atrás, se reuniram, tiveram a ideia de criar a primeira cooperativa de consumo, né, que foi a primeira cooperativa que nós temos ideia, que nós temos conhecimento do mundo. Foi o quê? Uma coisa super moderna para a época. Aí hoje em dia a gente escuta tanto falar
de empresas ESG, empresas que priorizam o ambiental e o social e o econômico. Peraí, gente, isso é cooperativismo. Então, criam-se novos termos, novas coisas para se fazer o marketing em cima, sendo que o cooperativismo já é assim, né? A gente só precisa o quê? Falar. A gente só precisa mostrar que o cooperativismo é assim. Então, não, cooperativismo não é cringe, cooperativismo é super moderno, tá? A gente só precisa o quê? Mostrar para as pessoas o quanto o cooperativismo é legal, o quanto o cooperativismo é moderno, e o quanto ele pode mudar o mundo. Então, aquilo que eu estava comentando com vocês, a gente precisa se adaptar às mudanças, né? Então, esse post eu fiz na minha rede social e eu trouxe para vocês verem o quão o mundo muda, né? Então, em 25/11, então 25 de novembro de 2019, eu entrevistei o Arthur Igreja. Presencialmente, eu estava num evento que a minha cooperativa promoveu, e eu entrevistei ele, então, todo mundo sem máscara, não tinha pandemia, ele foi na nossa palestra. Um ano depois, então, dia 27 de novembro de 2020, ele fez uma outra palestra pra gente, só que dessa vez online. Eu tava de máscara porque eu tava na organização do evento, né? Então, olha como tudo mudou em um ano, como tudo a gente teve que se adaptar muito rápido, né? E aí até eu comentei, falei, as mudanças que passamos, os desafios, tal. E aí ele mesmo me mandou uma mensagem, que post incrível, né? Da gente tentar refletir o quanto a gente precisa se adaptar muito rápido às coisas, né? E o cooperativismo também. Então até coloquei aqui, então a gente se adaptar às mudanças. A gente hoje está presente em todas as redes, mas eu coloquei o Insta e o TikTok porque eles se adaptaram muito rápido. O TikTok lançou na pandemia, ele foi uma febre, todo mundo já começou a utilizar o TikTok e ele cresceu muito rápido. E o Instagram se adaptou e criou uma plataforma muito parecida com o TikTok, que é Reels, né? Então por isso a gente pensar nessas adaptações. Será que na comunicação da cooperativa a gente está fazendo essas adaptações? Será que a gente está pensando em todos os públicos que a gente quer atingir? Então aí todas as redes que a gente tem que ter acesso, pensar que público está em cada rede. Hoje a gente consegue separar muito bem que público está em cada rede, né? Então hoje, como as pessoas consomem conteúdo? Então olha que legal isso. Então o consumo diário, as pessoas consomem muito mais a mídia pelo celular do que pelo computador. Os aplicativos mais usados, WhatsApp e Instagram, disparados lá na frente, né? Então será que a nossa cooperativa tá inserida nesse meio? Então tem uma curiosidade, vou até voltar um slide aqui, que no dia desse evento, o Arthur Igreja falou pela primeira vez do TikTok, a gente já tinha escutado falar, tal, e ele falou assim, nenhuma cooperativa hoje tem conta no TikTok. Ele falou, eu pesquisei antes de chegar aqui. Na hora eu abri uma conta do TikTok para nossa cooperativa, porque a gente não pode ficar de fora. Se a gente está pensando na sucessão, se a gente está pensando que quer mais pessoas para o cooperativismo, a gente tem que estar em todos os canais, né? Eu lembrei disso agora. Então, quais os públicos... então, onde está o nosso público para a gente se comunicar? Né? Qual o dispositivo que a pessoa mais usa, né? Como as pessoas consomem o conteúdo hoje, né, gente? Olha isso. Então, muitas pessoas da geração Z, recomendação da família e dos amigos. Então, às vezes eu tô na cooperativa, às vezes eu não falo com o pessoal do lado, né? Com a minha própria família. Então, conversar com essas pessoas, ver o amigo, a família usando a influência, o quanto a influência pesa na vida das pessoas hoje, né? Tanto que hoje se tem os influencers digitais, que são pessoas que influenciam, né? Então, hoje essas pessoas cobram, às vezes, para fazer uma propaganda, muito mais do que uma emissora de TV cobrava tempos atrás. Então, a mudança de comportamento. Por isso a gente precisa pensar nessa mudança quanto cooperativa, né? Pra gente se manter no mercado. E aí, pensando na perenidade, a gente tem que se conectar com as gerações, né? Então, pensando nisso, lá atrás eu comecei a fazer esses videozinhos nas redes sociais para as pessoas entenderem um pouquinho essa diferença de cooperativa de crédito, essa diferença aqui nesse caso, cooperativa de crédito e banco. Eu coloco várias outras coisas na minha rede social, depois fica o convite para vocês conhecerem, né? Esse vídeo em especial, eu faço a diferença entre cooperativa e banco, e eu tive a feliz surpresa que foi compartilhado pela VOCO, né? As Organizações Mundiais de Cooperativas de Crédito. Vamos ver se ele roda aqui, senão depois o pessoal coloca aí para vocês assistirem. Banco versus cooperativa de crédito, check! Sociedade de pessoas. Objetivo com fins lucrativos. Controle democrático, um voto, uma pessoa. Assembleia igual ao número de associados. Capital fixo. Distribuição de resultados. Então, um videozinho bem curto, bem
uma brincadeira que ele acabou viralizando. E aí tem até os meus mascotinhos, né, que quem me segue na rede social já viu. Então é o PIN e o ERO, que são os pinheirinhos, pra gente tentar falar de uma forma mais lúdica para as pessoas sobre cooperativismo, né. Aqui tem um outro vídeo, esse vídeo é bem mais recente, né, então a tentativa do e-mail da cooperativa para o jovem, esse também viralizou, ele foi engraçado. Querido jovem, não, jovem, não, parça, mano, brother, aqui quem fala é ela, a cooperativa. Você sabia que somos um modelo de negócio em que une o econômico e social? Tá passada? Adivinha? As coops estão no grau, mami. Temos princípios que nos norteiam. Entre eles, a gestão democrática. Bota a serva pra gelar, a carne na brasa, que na Assembleia o associado tem direito a voto. Pois fique sabendo que eu sou empoderada, gata. Distribuímos as sobras no final do ano. Aguardo notícias suas para se associar a uma cooperativa. Vai responder não, jovem? É só uma brincadeirinha, gente, só pra gente divertir e talvez trazer um pouquinho de conteúdo para as pessoas e para os jovens também, né? Esse vídeo foi bem compartilhado, foi bem legal. E aí, como a gente vai se comunicar com o jovem, né, gente? A gente precisa ouvir, a gente precisa, assim como a gente precisa se adaptar, a gente precisa ouvir o que essas pessoas esperam, ouvir o que, não só o jovem, a mulher, todos os públicos que a gente precisa inserir na nossa cooperativa. Então, ouvi-los, né? Ver o que eles acham, ver o que eles pensam, né? Às vezes a gente acha que uma coisa é muito legal e talvez para aquele público não seja, né? Então, vamos pensar um pouquinho e tentar ouvir um pouquinho mais esse público. Então, como a gente vai se comunicar dessa forma na cooperativa? A gente tem que pegar os trends do momento, né? E utilizar algumas provas sociais. Então, eu trouxe alguns exemplos da cooperativa que eu trabalho, a Sicredi Rio Paraná. Então, aqui foi um vídeo que uma associada fez, de uma pessoa fazendo pagamento pelo Pix, no nosso caso, cooperativa de crédito, a gente fez esse display. Ele foi autônomo, a pessoa que quis fazer, não foi a gente que pediu, né? A pessoa quis fazer para mostrar que ela tinha esse formato de pagamento e a gente acabou repostando porque foi legal. A prova social, essa pessoa, esse moço, ele tava com o chapéu do Sicredi e tudo, e ele foi contar, ele falou, olha, a gente já tem o plano safra, tal. Foi muito legal esse vídeo, ele viralizou muito nas nossas redes sociais, então a gente teve um alcance, assim, absurdo. E aqui um outro exemplo de uma brincadeira que uma associada fez sobre pagamento de Pix e tal. Então a gente pegar essas trends do momento e tentar aproveitar para deixar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais lúdico a forma de se comunicar quanto cooperativa, né? E a gente tem hoje um grande desafio de gerações. Então a gente tem que pensar que além da sucessão, como a gente vai... na sucessão, como a gente vai trazer mais pessoas para a nossa cooperativa, para a gente ter a nossa cooperativa saudável e garantir que ela perdure por muito, muito tempo. Então a gente pensar em se comunicar de todas as maneiras com todos os nossos públicos, né? E aí então vem algumas reflexões que eu vou deixar para vocês. Então, como nós estamos nos comunicando? Será que eu estou falando de uma maneira clara? Gente, o óbvio sempre precisa ser dito, nunca esqueça disso. O que parece óbvio para mim, talvez não seja para você. O que é óbvio para você, talvez não seja para mim. Então vamos pensar um pouquinho de que forma que a gente está se comunicando, né? Como que a gente está atingindo esse associado ou esse futuro associado? Qual mensagem que a gente está passando? Será que eu estou passando uma mensagem legal, que eu quero que essa pessoa seja associada à minha cooperativa? Isso está mostrando o nosso propósito, meu propósito quanto cooperativa, meu propósito quanto cooperativista? Será que essa forma? Então, vamos refletir um pouquinho. Então, nunca esqueça disso, gente. O óbvio precisa ser dito sempre. Então, como aproximar os jovens do cooperativismo, né? Alguns itens que estão na modinha, principalmente no cooperativismo de crédito, mas acaba atingindo todos os ramos de cooperativa, alguns termos que muito se fala, e aí, gente, peraí, o cooperativismo já tem isso há tanto tempo. Então, cashback. Cashback é o quê? É você ter o valor de volta. Ué, gente, se no cooperativismo as pessoas têm as sobras, né? Quando tem o resultado no final do ano, é devolvido as sobras. É um cashback. Então só falta as pessoas, as grandes empresas estão falando tanto disso.
O cooperativismo já tem isso, ó, desde 1844, né? Então a gente só falta falar. Crowdfunding, né? Que é aquela junção de pessoas pelo mesmo objetivo. Mas peraí, o cooperativismo não é uma união de pessoas pelo mesmo objetivo? Entendeu, gente? Então a gente só está precisando divulgar e falar melhor do cooperativismo. Justiça financeira e social, como eu comentei agora há pouco. Grandes empresas tanto falam do ESG, o cooperativismo já trabalha o tripé econômico, social e ambiental, né? Antes era só econômico social, agora também o ambiental. Então a gente só está faltando comunicar. Então o cooperativismo ele já é incrível por si só, a gente só precisa falar. Então as pessoas estão remodelando os termos de uma coisa que o cooperativismo já tem desde 1844. Bom, então era mais ou menos isso que eu ia trazer para vocês, né? Para ficar um pouquinho mais curto. Eu quero agradecer muito ao pessoal do projeto de educação cooperativista, ao pessoal da Intercooperação. É muito louvável essa ação de levar o cooperativismo para mais pessoas, conhecimento, né? Porque juntos somos fortes, né, pessoal? Então aqui, o meu agradecimento. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, só procurar no Instagram, Facebook e todas as redes sociais, Carolina Mussolini. Um grande beijo. Tchau, tchau!